Olá, pessoal. Eu sou a professora Jéssica, coordenadora do seu curso. Estou passando aqui para falar para vocês sobre especificamente da disciplina de conforto ambiental. A disciplina de conforto ambiental é uma disciplina mais extensa, né? Vocês podem ter percebido que é uma disciplina mais, a gente diz, maçante. Por que maçante? Porque é uma disciplina que vai abordar várias questões do conforto ambiental, o que vai diferir da arquitetura, né? E do design de interiores em relação à engenharia civil, por exemplo. É uma disciplina que vocês vão abordar toda a questão ambiental, né? As necessidades, o bem-estar dos usuários em determinados ambientes. Então, vocês podem ter percebido pela apostila, pelo conteúdo, pelos slides, né? Pelos vídeos da professora Nadiesca, pelas atividades, que é uma disciplina que necessita mais um estudo, né? Ela é uma disciplina bem essencial para a arquitetura e para o urbanismo, né? Para essencial para o design de interiores, e ela é um pouquinho mais assim que gera um desconforto, né? A própria disciplina gera um pouquinho de desconforto porque você tem que estudar, você tem que ler, buscar materiais extras, além do que está sendo trabalhado aí. Então, estou gravando esse vídeo para passar para vocês mais informações. A professora Nadiesca, responsável pela produção da disciplina, também vai gravar vídeo para vocês, vídeos extras a respeito do conteúdo, das atividades, principalmente. Então, eu estou aqui, eu abri para vocês a disciplina em si, né? Então, vocês sabem o padrão da Unifapes, os avisos, a apostila, o plano de ensino, o calendário. Eu gosto sempre de ressaltar que às vezes vai haver alguma alteração em relação às lives, nem sempre, né? A gente faz o planejamento, mas pode acontecer alguma coisa que infelizmente a gente tem que remanejar essas lives. Aqui eu abri no caso de curso de arquitetura e urbanismo, então se você é do design e tá vendo que o tutor tem um nome diferente, é por conta que eu abri da disciplina de arquitetura e urbanismo, mas é a mesma disciplina. Aqui a apresentação da disciplina, uma ressalva, é muito importante que vocês leiam a apostila, que vocês vejam os vídeos, tá? Então, muitas coisas os professores acabam comentando, né? O vídeo é sempre rapidinho, mas ele acaba dando alguma dica, alguma informação extra do que está na apostila, ou dá uma sintetizada do que está na apostila também. Então, é importante que vocês assistam os vídeos e façam essas leituras, tá? Então, o que eu vou ressaltar aqui para vocês que é importante vocês estarem verificando em relação a essa disciplina? É uma disciplina que você vai trabalhar todas as questões do conforto ambiental, a relação de bem-estar, né? Tudo que a disciplina fala, basicamente, né, resumindo assim para vocês, é que você tem que fazer, planejar ambientes para que tragam essa relação de a pessoa querer ficar mais nesse ambiente. Então, imagina-se que você está numa sala de aula, por exemplo, e essa sala de aula é muito quente, usa cores fortes, né, o vermelho, o amarelo, vai causar o quê? Sensação de desconforto, você não quer permanecer nesse lugar, né? Muitas síndromes ou depressões a gente pode trabalhar em relação ao conforto, né? Você buscar ambientes que te tragam sensações agradáveis, que façam você permanecer. Uma sala de TV, por exemplo, uma sala de cinema, quando o sol é muito alto, você não quer ficar nesse espaço. Agora imagina você num ambiente bem agradável, uma luz correta, uma ventilação cruzada, né? Você vai permanecer nesse espaço, você vai querer ficar ali. Então é importante que nós profissionais da área do interiores, né, tanto da arquitetura como do design, que nós planejamos esses espaços conforme as condições ideais. E quais são essas condições ideais? É por isso que essa disciplina trabalha. Então há cálculos que temos que pensar principalmente na acústica, cálculo de insolação em relação ao sol, à ventilação. Então, são índices necessários, né, que são importantes da gente trabalhar e estudar. Então, vocês vão ver questões de conforto visual, questões de conforto acústico, conforto luminotécnico, conforto psicológico, né, que é o mais, assim, que está mais relacionado ao visivelmente, né, que é importante a gente trabalhar. Então, aqui a gente tem as atividades de estudo, né, vocês já conhecem a disciplina em si, como que é a formatação das 4 unidades. Cada unidade a gente tem 2 videoaulas, né, enfim. O que é importante da gente trabalhar em relação a comentar sobre essa disciplina? Vou abrir aqui para vocês, deixa eu criar a guia aqui da janelinha, enquanto eu estou criando para mostrar aqui para vocês.
aqui a disciplina de conforto, né? Então, vou pôr aqui de ladinho assim, para não atrapalhar a nossa visão aqui, né? Vou ajustar, para ficar melhor. Então, deixa eu ver se tá. Isso. Então, deixa eu verificar aqui. Aqui a disciplina de conforto ambiental. O que é importante a gente pensar nessa disciplina? Que a professora fez essa formatação da disciplina, onde a unidade 1 é os aspectos gerais do conforto, a unidade 2 o conforto acústico, a unidade 3 a bioclimatologia e a 4 o recurso de conforto. Então, o que eu quero ressaltar aqui para vocês, né? O objetivo principal de vocês verificarem essa disciplina é conhecer esses conceitos necessários, esses conceitos ideais, né, para o projeto de conforto térmico, de conforto acústico, de conforto luminotécnico, como eu falei para vocês, saberem esses recursos, essas estratégias, buscar soluções adequadas para esses ambientes internos, conhecer essas normas técnicas, quais as implicações dessas respectivas normas técnicas, a questão de conceitos e fundamentos essenciais do conforto, né? Fatores que vão ser determinantes para esse conforto, conhecer esses parâmetros, né, para medir essa qualidade, essa quantidade e posteriormente essa qualidade de conforto, estabelecer melhores abordagens, né, dentro desses ambientes internos e é importante a gente ter o conhecimento como um todo. Dentro do conforto, mais assim, que eu posso dizer que mais minucioso, que gera mais detalhe é o conforto térmico, né? Onde a gente consegue calcular, mensurar, né? Nós estamos num país subtropical, então a relação do sol com os ambientes, a questão da sustentabilidade é muito importante, não que os outros confortos não são necessários, claro, o conforto acústico também é um dos confortos bem necessários, né? Que existem normas técnicas para essas aplicações que é importante a gente trabalhar. Que mais que eu quero passar aqui para vocês? Então, ressalva, é importante vocês assistirem os vídeos, darem uma olhadinha, né, nessa questão da abordagem. E eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu tirar aqui a janelinha, e vou estar comentando com vocês em relação o que é necessário para vocês verificarem, né, em relação à disciplina de conforto, já dando dicas em relação às questões, né? Então é importante a gente sempre estar trabalhando a relação, né, do homem com o conforto, a relação do homem, né, com esses índices de conforto, o térmico, acústico, luminoso, o visual e o psicológico principalmente. Então, quando o homem ele tem uma sensação de estresse, de fadiga, então acaba que o nosso organismo, o nosso corpo humano deixa de funcionar normalmente, tá? Então, vou tirar aqui da telinha e vou falar com vocês. Deixa de funcionar normalmente. Quando a gente deixa de funcionar normalmente, né, nós acabamos por trazer índices, né, principalmente questão de trabalho, né, uma das que a gente consegue mensurar muito mais, deixamos de desempenhar as atividades de forma correta. Então, tanto a edificação, né, a arquitetura tem essa obrigação de oferecer esse conforto dentro da edificação, independente das condições, sejam climáticas, né, principalmente as climáticas externas, em relação ao estado que o indivíduo ele vai expressar sua satisfação dentro desse ambiente. Então, tem que estar em equilíbrio. Tudo que nós vamos fazer é importante estarmos em equilíbrio. Então, a não satisfação desse questão relacionada ao conforto térmico, não, a sensação de calor, de frio, ou a sensação de estresse, de desconforto, movimentos repetitivos, né, a perda de calor para esse ambiente. Então, são conceitos que tem que refletir esse nível de satisfação local com a pessoa, tá? Então, é muito importante a gente pensar nessa sensação, né? Então, quando a gente estuda principalmente o conforto térmico do ambiente, nós temos que pensar a satisfação desse indivíduo, a produção desse indivíduo, aí também, consequentemente, a conservação dessa energia desses ambientes, né? Para que a gente use para um ambiente muito quente, uma forma artificial é a gente usar o ar-condicionado, mas e o uso do ar-condicionado desenfreado, o que vai relacionar para o meio ambiente? Então, temos que atender essas condições ambientais, pensando também no ambiente, né? O que
essa questão ambiental que vai relacionar com o meio, acaba agredindo ou não. Então, se eu penso, vou suprir a necessidade com ar-condicionado num ambiente muito quente, mas e daí? Que consequência que eu vou trazer para esse meio, tá? Então, é importante trabalhar criar condições para uma melhor porcentagem de pessoas dentro desse ambiente. Então, a professora passa para vocês a relação dos fatores determinantes, quais são os conceitos, né, dentro do conforto térmico, o que precisa atender, quais são os mecanismos que vão ser suficientes, né, de termorregulação, as trocas térmicas entre o corpo e o meio ambiente, que é principalmente uma das questões que a professora traz, né, para vocês. Então, a gente tem 4 maneiras dessas trocas térmicas, que são a condução, a convecção, a radiação e a evaporação. Então, a condução é quando o calor ele vai fluir numa região de baixa temperatura, tá? Então, ele pode ocorrer tanto em estado sólido, líquido ou gasoso. E essa transmissão vai acontecer entre os corpos. Então, um exemplo da condução, né? A professora coloca ali um exemplo de transferência de calor de uma panela, né? Com a condução, a radiação e a convecção. A convecção é um processo de transporte de energia de uma superfície sólida ou de um líquido ou de um gás, tá? Então, a panela no fogão. A radiação, então, corre quando o calor do corpo é transmitido, né? De um corpo a uma temperatura mais elevada. A evaporação é quando o processo físico que vai consistir nessa passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Tem algumas variações do conforto térmico, do metabolismo, por exemplo. Então, aqui ela também passa uma relação da questão das atividades de acordo com a unidade de medida, né? Então, as atividades que você desempenha dia a dia, dormir, ler um livro, uma atividade de caminhar, um trabalho, né? Um levantamento de peso, uma atividade ao ar livre, né? Jogar bola. O papel da vestimenta, qual que é a resistência térmica que algumas vestimentas trazem. Aí ela até passa uma tabelinha, né, tabela da ISO 7730 de 2005, que fala qual que é a vestimenta em relação ao isolamento térmico, né, que é importante. Temos a questão da temperatura do ar, a velocidade do ar, temperatura radiante média TRM, que vai trabalhar em relação à temperatura uniforme dessa perca de calor, que é muito importante. Que mais que a gente pode falar dessa disciplina? A carta psicrométrica, tá? Que ela vai falar uma das bases da arquitetônica para a gente encontrar soluções de conforto, conhecendo apenas a temperatura, tá? Então é importante a gente ver esse exemplo de carta. As normas relacionadas ao conforto térmico, então a gente tem a norma que eu comentei já, 7730, que vai falar sobre as especificações, as ambientes termicamente moderados, TRM, que é muito importante a gente trabalhar, as condições térmicas. A outra norma é a Standard 55 de 2017, que ela fala das condições ambientais, né, em relação à ocupação humana. A NBR 15220 de 2005 também fala do desempenho térmico das edificações. É uma NBR que vocês vão usar bastante em relação ao desempenho térmico. A questão de recursos e estratégias e soluções dentro dos ambientes internos, então essa relação da bioclimatologia, que é a relação entre o clima e o ser humano, tá? Existem várias, vocês buscarem a arquitetura bioclimática ou design bioclimático, né? Então essa questão de adequar o meio ambiente, o espaço, a arquitetura em relação ao clima local. Então você pensar em condições ambientais, que é o bio, né? Climatologia, então você pensar essas normas, né? São uma série de normas, de dados padronizados, né? Que a cada 30 anos é calculado, então é importante a gente pensar. As questões de softwares que trabalham nas softwares de simulação, a professora cita alguns softwares de simulação para facilitar esse cálculo, essa mensuração, né? Quando a gente consegue dimensionar a questão, principalmente da umidade do ar, direção e velocidade dos ventos, a questão da nebulosidade, a pressão barométrica e a radiação solar, tá? Então, o arquivo TRY, né, TRI, que a gente fala, ele trabalha 14 capitais brasileiras e falam em relação à questão bioclimática em um determinado local, tá?
Então, você tem as questões do o TMY, fala das relações dos meses, de anos diferentes. Então, você vai juntar uma série de meses, vai ter uma estimativa. Então, ela vai comentando de cada uma dessas formas de você ter o conhecimento da arquitetura bioclimática. Então, nós temos as variáveis do clima, que é a radiação solar, a temperatura, a umidade, o vento, né? Então é importante a gente ter o índice de conforto térmico, principalmente. Então são questões que nós podemos conseguir dimensionar. O conforto térmico sempre tem algo mais, fatores que vão influenciar esse bem-estar de cada indivíduo. Então ela passa alguns exemplos, algumas questões, as porcentagens, tabelas em relação ao conforto. Então vale ressaltar novamente que é importante vocês sempre lerem os arquivos que foram passados para vocês e buscarem alguns artigos científicos, até na atividade prática, atividade de aproximação profissional. Eu coloquei 2 artigos científicos para vocês relacionados à habitação social, aos idosos, em relação a esses índices de conforto, tem níveis de estresse que a gente tem principalmente ao conforto térmico, tá? Que mais? A questão do microclima, os climas do Brasil, os climas do mundo, né? A questão de as características de cada clima. O microclima, então é importante a questão da gente sempre saber, o pessoal da arquitetura, saber a localização, principalmente das aberturas, para saber a questão do vento, né, a insolação, mas trabalhar, localizar a questão das variáveis que nós temos, né, que são a vegetação, a topografia, o tipo de solo, se há ou não a presença de obstáculos naturais ou artificiais que vão acabar influenciando nesse clima como um todo ou o microclima da edificação. Agora sobre... Aqui tem a professora cita uma leitura complementar em relação das mudanças climáticas, né, nas últimas décadas. Então, um artigo que vai descrever e analisar as teses relativas aos agentes que causam esse aquecimento global, né, e as inferências relativas à questão do conforto ambiental nos espaços urbanos. Que mais? Agora sobre o conforto acústico. Então, o conforto acústico é uma forma de trabalharmos as funções das edificações, proporcionar aos indivíduos as condições mais adequadas de realizar as atividades internas, buscando sempre o conforto. E dentro do conforto a gente vai sempre pensar ventilação, iluminação, temperatura e acústica. São elementos básicos do conforto, tá? Então, qualquer intervenção que a gente pode fazer, nós vamos proporcionar condições de alterar esse ambiente local. Então, se é um ambiente que é muito ruído, por exemplo, eu estou nessa sala aqui e tem um monte de gente trabalhando lá fora. Essa sala foi pensada para acontecer essas lives, então foi feito um estudo acústico desse ambiente, se vocês quiserem eu posso tirar foto aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, aqui na parede, ó, de drywall, só que ela tem uma lâmina, né, uma lã, perdão, de vidro para que o som fique aqui dentro e não saia lá fora, nem que o som lá de fora venha atrapalhar a nossa live, por exemplo, ou como eu estou fazendo por aqui com vocês, né? Então, às vezes algum ruído ou outro acaba passando devido à quantidade de decibéis que o pessoal está falando lá fora, né? Mas é importante que o que eu estou falando aqui dentro não interfira lá fora também. Então, é uma forma de realizar uma alteração dentro desse ambiente, mas que essas condições sejam adequadas para que eu falo e vocês possam ouvir e não haja essa intervenção, tá bom? A mesma coisa trabalhar a questão do calor, né? Que o calor não se dissipe dentro do ambiente e não perca. Porque o clima está muito frio lá fora e aqui dentro eu consigo, que a mesma lã de vidro que conserve esse calor para que não se dissipe lá fora e não perca e acabe ficando muito frio aqui dentro. Então é importante que vocês saberem o quê? Sempre a gente fala do briefing, né? Então pensar o que eu preciso atender, então eu preciso, voltando no assunto da sala, eu preciso que essa sala seja adequada para fazer as gravações. Então, quantos decibéis que eu tenho lá fora? Quantos decibéis eu vou atingir aqui dentro? Então, tem que ser feito um cálculo, um estudo para que as condições, essas alterações que eu possa fazer sejam adequadas para o ambiente. Então, é importante eu pensar no briefing, saber quais que são as necessidades, eu estudar
Quantos decibéis normalmente acontece num diálogo, numa fala, né, numa comunicação, para poder atender a demanda. Será que a sala de vidro com essa espessura vai ser suficiente para atender minha demanda? Não. Eu preciso fazer uma outra barreira acústica. Então é importante essas intervenções sempre ser mensuradas, sempre ser calculadas. Não é no chute, não. O que acontece? Às vezes a gente superdimensiona ou não dimensiona corretamente, né, e acaba não atingindo os índices necessários, tá? Que mais? Então, a gente sabe que tem muitos, até na unidade 2, a professora fala da questão da sustentabilidade, que é importante a gente pensar de maneira ecologicamente correta, sem danificar o meio ambiente, a questão lá do ar-condicionado, por exemplo. Então, se o ambiente é muito quente, vou fazer um prédio totalmente envidraçado. Tá, mas eu tô fazendo esse prédio envidraçado por uma fachada que só pega sol. E daí? Liga o ar-condicionado, vamos suprir com o ar-condicionado. E a conta? E esse impacto no meio ambiente que eu estou fazendo? Então, o importante é que as nossas ações humanas não atinjam os recursos renováveis, né? Que é importante, lembra a questão da sustentabilidade? Eu pensar que as próximas gerações, né, não sofrem esse impacto dentro do ecossistema que eu estou gerando. Não é só ligar o ar-condicionado, tem que pensar no que eu vou fazer e as próximas gerações, né? Então, esses recursos renováveis. Então, é importante o papel do arquiteto, o papel do designer de interiores, ter essas condicionantes, né, essas características do meio ambiente, acabar analisando o clima, o solo, a latitude e todos mais itens que eu comentei com vocês em relação ao entorno, por exemplo, pensar em redução de recursos de manutenção, custos de aplicabilidade, custos para explorar essas energias renováveis. Então, o papel nós de profissionais sempre ter esse conhecimento, tá? Um quesito importante na área do conforto ambiental é a acústica. Então, qual que é essa preocupação? A poluição sonora é cada vez mais presente na evolução das cidades. Hoje a gente tem o problema de ruído, ele é quase que exclusivo da era moderna. Quando a gente trabalha a questão dos barulhos, dos estrondos, né? Então é importante a gente pensar que sempre esses sons indesejáveis aconteceram, existiam. Mas à medida que essa paisagem ela foi modificando, foi evoluindo, as invenções, o acúmulo desses sons acabou gerando esse desconforto, né? Essa poluição sonora. Então é importante a gente pensar no que as alterações dessas paisagens podem acontecer. Por exemplo, uma sala de cinema. A sala de cinema ela tem que ser projetada porque o som bata, né? Tem a questão da reverberação. É importante a gente atingir. Imagina você está escutando, o som está voltando e você não está entendendo nada. Então é importante que um teatro, por exemplo, né? Um anfiteatro, essa questão quando ao filme passando, então é importante a gente sempre se atentar, tá imerso naquela sala de cinema, né? A configuração ela tem que ser atingir esses índices legais, senão não vale a pena você se deslocar aí no cinema e o som não tá agradável, né? Então hoje em muitas casas tem o home theater, né? Que é o home theater, muito conhecido também, que há um estudo, né, para que esse som atinja ao índice desejado, tá bom? O que mais que eu posso falar para vocês? Então, ela passa uma tabela para vocês dos sons das máquinas no período da Revolução Industrial, a paisagem sonora, a questão do vento, né, o ruído aéreo, e o que a gente tem é a questão da paisagem sonora atual, né, a questão da poluição, a questão da preocupação, né, o desconforto. Imagina você mora num ambiente que está o trilho do trem passando, né? Você não consegue fazer nada. A gente vivenciou muito, eu, por exemplo, quando eu dou aula para o presencial, na época de pandemia, 2021, 20, né? E nós tínhamos que fazer as lives, o cachorro estava latindo, essa cadeira aqui irritando o tempo inteiro. Eu vou pegar o carregador, né, para vocês, para poder mostrar aqui.